Agora são 5h22. Balanço de Notícias. Entrevista. Nós estamos ao telefone com o economista Caio Augusto para conversar com a gente aqui na Rádio Jornal. Caio Augusto, muito boa tarde. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Jornal. Ô Caio, a gente está abordando aqui um levantamento recente, né, do IBGE, divulgando números animadores a respeito da retomada da criação de empregos no país. De acordo com os novos dados, em 18 dos 27 estados do país houve um recuo no desemprego, ou seja, a economia está reagindo com a geração de postos de trabalho, com a elevação da distribuição de renda e melhorando também a qualidade de vida da população. Só que quando a gente vem aqui para os números de Pernambuco, esses números começam a ser preocupantes, porque Pernambuco está apresentando o maior percentual de desemprego do país. O número aqui de Pernambuco, segundo o IBGE, chega a 14,4%. E eu lhe perguntaria por que essa disparidade, né, quando o país está apresentando crescimento e Pernambuco apresentando... Aliás, quando o país está apresentando um déficit no desemprego, Pernambuco continua com esse percentual altíssimo. Qual é a avaliação que você faz, por favor? O que a gente sempre tem que observar quando o assunto é desemprego são as condições que a economia, a nível local e a nível mais expandido, apresenta para que novos empregos sejam criados. E por as condições da economia, a gente não olha só as condições das vagas de emprego que surgem em si, mas também das condições da absorção do mercado de trabalho. Parece que eu falei algo muito distante, mas penso o suficiente. Quando você monta uma empresa, por exemplo, do setor de aviação, que tem uma complexidade maior e tudo mais, você não coloca essa empresa e simplesmente, de maneira mágica, aparecem engenheiros e pessoas com formações mais detalhadas para preencher todos os postos. Ou, para ficar mais fácil ainda, e para a gente tirar o viés do Brasil, vamos pegar um caso nos Estados Unidos. A TSMC, que é a maior fabricante de chips semicondutores do planeta, ela tem as suas fábricas centrais em Taiwan e agora ela está abrindo algumas fábricas nos Estados Unidos. E algumas dessas fábricas elas estão demorando mais do que o esperado para sequer começar, porque não há mão de obra especializada em número suficiente para que essa fábrica rode, no final das contas. Então, quando a gente para pensar em por que existem certas disparidades quando o assunto é o mercado de trabalho, por um lado, a gente tem que ver as condições que as empresas têm de criar novos negócios, né, de inovar, de abrir novos postos de trabalho, e de outro lado, a gente tem que observar o acompanhamento ao longo do tempo do nível de escolaridade, de como a mão de obra disponível numa certa região consegue ser absorvida. O que a gente tende a observar quando vemos que tem um nível de desemprego um pouco mais elevado é que, geralmente, uma dessas duas condições está em descompasso com a realidade. E, no caso, hoje, como a gente tem um avanço registrado a nível nacional, e isso tende a apontar para o fato de que a economia está sendo capaz de gerar mais vagas de emprego, provavelmente nos lugares onde o nível de desemprego está um pouco mais elevado, seja na atual conjuntura mais em função de uma dificuldade dessa alocação de mão de obra do que necessariamente pelo número de vagas que estão sendo gerados, né? Mas, de fato, é sempre importante a gente observar essas duas condições: a condição de criação de postos de trabalho, que seria as condições de você facilitar com que as empresas se instalem numa determinada região, tenham acesso a crédito, tenham acesso à logística, né? Seja quando a gente está pensando em venda de produtos, então logística para você escoar essa produção, ou se a gente está falando de serviços, logística prática e infraestrutura prática para prestar esses serviços, né? E, por outro lado, também, se na região, e aí que é um pouco mais complicado, porque demanda
investimentos por parte do Estado e direcionamento por parte do Estado aí em 10, 20, 30 anos, como é que essa mão de obra vai ser absorvida ou não. Porque, no final das contas, isso é uma coisa que é muito importante a gente parar para pensar sobre o futuro do país. O crescimento nosso, ele acontece para além do potencial, né, que hoje os economistas indicam aí que o potencial médio de crescimento da economia seja na casa de 1,5 a 2% ao ano, né? Se está crescendo mais do que isso, está crescendo acima da capacidade, e de fato a gente está crescendo acima da capacidade. O que amplia a nossa capacidade de crescer no futuro é a educação. E a educação com um compromisso sério, um compromisso longevo de 10, 20, 30 anos para fazer diferença. Até, no caso, quando a gente pensa em educação, vale a gente observar, por exemplo, o caso de Singapura, que 50, 60 anos atrás era um país cuja maioria da população estava em estado de analfabetismo e hoje puxa para cima a média de educação. Se eu não estou enganado, a China está um pouquinho à frente, mas Singapura está ali entre os três melhores países em termos de sistemas educacionais do mundo. Só que isso não acontece mudando de plano toda hora e né, uma coisa que infelizmente a gente tem muito no Brasil, entrou o novo governante da ocasião, vamos mudar o nome do programa educacional que a gente tem aqui agora e coloca uma nova placa e começa tudo de novo. Educação não é dessa maneira. Educação tem um foco muito mais distante. E eu falo que esse lado da educação é importante de ser pensado, porque as condições para se criarem novos negócios, elas tendem a ser resolvidas ou encaminhadas de maneira muito mais fácil, muito mais célere do que quando a questão é educação. Para dar um exemplo muito simples, pensa aí 10 anos atrás, você que está nos ouvindo e que tem algum negócio, um negócio pequeno, uma padaria, um mercadinho. 10 anos atrás, para você emitir as notas fiscais, era tudo no papel, e aí você tinha que levar de alguma maneira ou para a prefeitura ou para a Secretaria da Fazenda do Estado, que é muito mais complicado. E hoje é tudo basicamente digital. Você tem acesso a um computador e tem internet que chega até ele, você já consegue emitir suas notas. Vocês concordam comigo que isso é só uma questão de tecnologia e de implantação e que é muito mais simples do que, por exemplo, quando você olha pelo lado da contratação, você achar uma pessoa que vai ter uma formação mais específica para entender estrutura tributária, para entender estrutura física, né, de expansão de galpões. Então, assim, no final das contas, essa disparidade, quando a gente olha a nível Brasil, geralmente, e é o caso agora, quando a gente olha que a economia como um todo está crescendo e a capacidade de geração de vagas está positiva, geralmente esse descasamento fica mais na conta da educação ao longo do tempo, que ela faz muito mais diferença do que a gente imagina. É verdade. A questão da educação é fundamental nesse momento, mas eu acho também que no caso aqui específico de Pernambuco, o Estado certamente está precisando de mais investimentos, né? Talvez aí altos e contínuos investimentos e mais oportunidades de emprego em todas as regiões, nos polos regionais. É preciso melhorar as condições estruturais, melhorar, enfim, a política pública do Estado, né, professor? Exatamente, e é isso que eu estou dizendo. No caso, essa é a parte, claro que, né, não estou minimizando a coisa, mas essa é a parte mais fácil, das duas pontas a serem concatenadas, que é você deixar uma infraestrutura de logística mais adequada, você criar condições para que negócios possam prosperar, possam ser criados, né, abrir empresas mais rápido, o que é uma condição basicamente local, eventualmente você fechar empresas mais rápido também, porque aí você evita que alguns negócios acabem ficando pelo caminho, né? Então, essas condições, elas precisam sempre ser reforçadas e muitas delas são locais. Eu concordo completamente com o que o senhor falou, porque no final das contas, se você... claro que isso não é tão simples quanto o que eu vou dizer agora, mas se você tem outras localidades, outros estados do país em que é mais fácil abrir um negócio e contratar pessoas, geralmente esses negócios vão parar lá. Não é só uma questão populacional, porque geralmente algumas pessoas dizem assim, mas é mais fácil abrir negócio em São Paulo, em Minas Gerais,
porque tem mais pessoas. Não necessariamente, isso não faz muito sentido. Existem outras regiões do Brasil que são muito menos populosas e que talvez seja mais fácil, mais rápido de abrir um negócio, de tocar um negócio, do que em São Paulo. Então não é uma questão populacional. Mas esse tipo de condição, com certeza, isso tudo passa por política pública mais adequada e que olhe para o médio e longo prazo. Porque geralmente, e isso é um outro problema, no caso da educação é mais grave porque traz efeitos prolongados aí, né, por gerações. Mas quando os governos focam mais em vou dar o nome que está aqui na placa, do que necessariamente vou pegar o que tem de bom do trabalho anterior e eu vou continuar, nem que seja para colocar o nome na placa, mas enfim, ter continuidade institucionalmente falando é uma coisa que importa muito para a geração de postos de trabalho. Porque senão, ao longo do tempo, se você não vai consertando, né, não vai tapando certos buracos e criando condições para que novos negócios surjam e, consequentemente, novas vagas de emprego sejam abertas, ao longo do tempo, o interesse da iniciativa privada em fazer negócios vai diminuindo e fica cada vez mais difícil para você recuperar. Inclusive, eu até estava verificando, parece que Pernambuco hoje é o único estado do Brasil que tem 2 dígitos de desemprego. Todos os outros estados do Brasil estão em 1 dígito. Acho que a Bahia está em 9, Santa Catarina, que é o menor, está em 2,2, mas todos os estados, exceto Pernambuco, estão em 1 dígito de desemprego. Então, quer dizer, há claramente aí uma questão que precisa ser endereçada por governos locais, né, estadual, municipal, porque tem aí oportunidade na mesa para ser aproveitado. Sem dúvida nenhuma, foi um prazer enorme, professor Caio Augusto, conversar com o senhor. Um abraço e espero poder retornar aqui com a sua participação para a gente falar muito sobre a economia de Pernambuco e do Brasil. Um grande abraço. Opa, com certeza. Até a próxima. Um abraço. Um abraço forte. Ouvimos aí o economista Caio Augusto falando sobre a questão do desemprego no Brasil e aqui no estado de Pernambuco. São